Então, a gente está nessa 15ª sessão da Mostra Contemporânea Brasileira. Foi uma trajetória longa, né, até aqui, então a gente está feliz de ter chegado nessa última sessão, com o filme da Janaína, do Pedro, né? E a gente, obviamente, vai fazer algumas questões e depois a gente abre para ver se tem alguns comentários, né? E, Janaína, eu tinha muita curiosidade de assistir seu filme, porque ele já estava, né, circulando um pouco, né? E, obviamente, a gente queria saber como que foi a construção né, desse argumento todo, né? Todo mundo tem uma curiosidade de saber como que você lida, né, com Iracema, do Bodansky, que é um filme que atravessa, né, esse experimento, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem essa inflexão feminina, vamos dizer assim, dentro do filme. A equipe também é muito composta por mulheres. E também, né, achei bem interessante o modo como você nos diz, né, que a destruição da Amazônia é também a destruição de uma série de seres, né, que vivem na floresta, que cuidam da floresta, sendo Curupira um deles. Né, mas lá uma hora tem que falar do boto, né, são outros, né, esses encantados, né, da Amazônia. Então, se você pudesse falar um pouco a partir daí, seria interessante. E Pedro, já no segundo filme, né, eu sou antropólogo, sou etnólogo, né, e nós todos sabemos do trabalho da Lux de mais de 50 anos com o Xicrim, né, e eu acho que esse filme ele também revela uma nova fase, vamos dizer assim, da relação da antropologia com os povos indígenas, né. Ali a gente vê que é um filme que ele acontece dentro de um museu, né, ou seja, não só no MAI, mas também no LISA, né, que não é bem um museu, um laboratório, mas que tem acervos, né. E o que é interessante, né, que se trata de um projeto, né, ou seja, ele tem um projeto memória, né, e ao mesmo tempo você tem uma espécie de abertura desses arquivos, né, e dessa abertura desses arquivos no sentido, né, de produzir uma outra coisa, né, a partir de uma história que nem sempre é muito boa, né, porque esses arquivos eles são né, ou seja, são sempre muito polêmicos, a gente não sabe como foi feito, né, mas obviamente a gente está falando de Lux, Vidal, né. E eu acho que também tem um papel importante de como que esses materiais eles retornam para as comunidades, né, sobretudo para as escolas indígenas, que têm uma grande esperança, né, de que esses acervos eles possam retornar e de alguma maneira ajudá-los, né, na continuidade da cultura, vamos dizer assim, né, como eles mesmos dizem no final. Então você podia também falar um pouco para a gente como que, né, é um filme homenagem, mas ao mesmo tempo ele tem, né, uma tentativa de dar conta desse projeto demandado pelos próprios Xicrim, né? Então se você pudesse falar um pouquinho por aí. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite e por programarem o filme. Obrigada por todo mundo que está aqui assistindo, com ou sem ressaca. E falar que, bom, fico muito feliz que o filme tenha sido selecionado para o Fórum Doc, que é um festival de documentário, porque ele já foi classificado de várias maneiras possíveis, né? Então, às vezes ele entra num festival que é de cinema experimental, às vezes ele é descrito como uma ficção. E para mim, o filme realmente é um documentário. Então, acho que ele é tudo o que ele puder ser e tudo que as pessoas quiserem enxergar nele. Mas o que eu vejo, ou o que eu quis fazer, foi uma espécie de documentário também das coisas que não são visíveis ou das coisas que são podem ser ficcionais dependendo, fictícias dependendo do ponto de vista, né? Então, bom, eu venho das artes plásticas, não do cinema, então trabalhar com figuras mitológicas ou arquétipas é um procedimento que eu já tenho assim no meu trabalho. Eu desenvolvi um trabalho longo sobre a representação do lobisomem, que começou até aqui em Minas Gerais. Em 2017 eu fiz uma residência aqui na Bolsa Pampulha, eu morei aqui durante 6 meses. E aí eu vinha muito nessa sala, então eu fico morando na frente do Maleta, então é muito legal poder estar mostrando o filme aqui. E aí era uma pesquisa que era de pensar um lobisomem contemporâneo como um campo de mineração desativado,
onde essa parte que tinha sido comida pelas ferramentas seria a parte humana e essa parte de natureza que resta em volta seria essa parte do lobo. E aí, para chegar na Curupira, a Curupira veio antes da Iracema. Então eu cheguei na imagem, na figura da Curupira, né, como uma chave para falar do Brasil de hoje, de antes também, né, desse progresso que avança, vai deixando esses rastros para trás, desse movimento, acho que de vai e volta, que é um movimento também um pouco do retrovisor do espelho da estrada e dessas estradas que são abertas e ficam esses tráficos, né, que vão para frente e vão para trás. E aí, então, eu quis começar a pesquisar a Curupira e começar a buscar uma maneira de, talvez, olhar através dela, né? Então, como uma chave para falar do Brasil, desse progresso e desses rastros e tudo mais. E eu achava que, então, tinha que ser o filme, de alguma maneira, a Curupira precisava ser encontrada e que quem tivesse que sair em busca dela seria, talvez, pensando quem que é o futuro, talvez, assim. Eu acho que o futuro, talvez, é uma menina jovem, então eu fiquei pensando muito tempo quem seria essa menina. E aí a Iracema veio depois, a menina veio antes, mas depois que eu entendi que essa menina que ia sair em busca da Curupira, ela já existia e que ela podia ser talvez um fantasma da história do cinema brasileiro e aí retomar. Então a Iracema veio através disso, mas foi quase essas mágicas, né, de quando você está pensando muito sobre uma coisa, de repente cai uma ficha assim. E aí, a partir disso que eu falei, bom, então vai ser essa retomada desses fantasmas e essa cidade que a gente filmou é uma cidade que se chama Realidade, então a realidade existe mesmo, já tá piada, sempre falo. E a realidade fica bem no arco do desmatamento. Apesar das más línguas, a realidade existe. A realidade existe, pois é. E eu já tinha ido para essa estrada uma ou duas vezes antes de filmar, né? E aí, mas para outra ponta da estrada, que fica perto de Manaus, porque a BR-319 liga Porto Velho a Manaus, então essa linha reta que corta o país, paralela ao Rio Madeira. E aí, quando eu estava no Igapuaçu, que é uma cidade que fica na outra ponta da estrada, perto de Manaus, conversando com as pessoas, me falando, não, mas você precisa conhecer a realidade. Aí eu falei, nossa, sim, eu preciso conhecer a realidade. E o filme tem que ser, porque o filme já seria na estrada, mas assim, é claro que ele tinha que o melhor lugar para ele ser era na realidade. Então a ideia é trazer tanto a Curupira que pode tentar ser apagada, né? E também a Iracema e todas essas outras Iracemas que continuam ali vivendo, né? Todas essas meninas que vivem nas beiras das estradas continuam sendo os Iracemas, então foi até, assim, quando a gente estava meio fazendo esse casting de quem seria a Iracema, que a gente encontrou a Iracema um dia antes de filmar, todas elas queriam ser, e todas elas eram, né, de alguma forma. Então também a gente foi buscando maneiras de trazê-las para dentro do filme. Então nos créditos até eu coloco que a Iracema, a Iracema Fantasma é a Vitória, mas ela é todas aquelas outras meninas que aparecem também e que continuam sendo, né. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer, né, a programação do filme aqui também. É uma honra, um privilégio poder passar o filme aqui, né, nesse lugar incontornável do documentário brasileiro, de certa forma, que é o Fórum Doc. E aí, talvez contextualizar um pouco melhor assim, a história do filme, né, para tentar falar um pouco dele. O filme foi um convite, digamos assim, né, e uma encomenda, entre aspas, né, da comunidade Xicrim do Cateté, né. Em 2019, um grupo de lideranças, né, procurou a Lux Vidal e a Isabelle Vidal, que durante algum tempo tinham permanecido afastadas assim, da comunidade Xicrim, depois de terem trabalhado por muitos anos lá. E foram atrás delas com esse intuito de que elas os ajudassem a pensar um projeto de resgate da memória e da cultura num momento em que se tornou muito evidente para eles essa questão da fuga dos jovens, digamos assim, né, do afastamento das novas gerações da cultura ancestral.
e da ida para, né, as zonas urbanas e tal. E a partir disso surgiu então esse projeto, e a Lux e a Isabela então me convidaram para me juntar ao projeto para que a gente pudesse fazer também esse filme, né? Ele foi de alguma forma atingido pela pandemia, né? Assim, a primeira oficina que aconteceu em Marabá aconteceu no final de 2019 e a oficina em São Paulo no começo de 2020, então logo depois veio a pandemia. Mas eu penso que até assim, do ponto de vista do filme, isso acabou beneficiando o filme, porque originalmente o projeto previa uma série de oficinas para a gente ir para as comunidades, ir para a terra indígena e tal. Isso acabou não acontecendo, mas eu acho que para o filme isso acabou sendo benéfico, assim, no sentido de que isso nos obrigou a nós nos debruçarmos sobre o acervo, né, sobre o acervo fotográfico, o acervo de objetos, né, o acervo musical, e produzir um filme efetivamente a partir desse material de acervo, né. Eu penso que se a gente tivesse ido para as comunidades, talvez a gente tivesse perdido, porque a gente ia ter gravado um monte de material, né, digamos, em cima da realidade de hoje, e isso talvez tornasse mais difícil assim, construir o filme, né? Então assim, foi um filme que foi muito bom de fazer, num certo sentido, porque esse fato, assim, esse aspecto específico dele ter sido uma espécie de encomenda, de uma demanda da comunidade Xikrin do Cateté, eu acho que ajudou a gente a exorcizar assim, o narcisismo inevitável a todo o processo de fazer um filme, né? Assim, não era, num certo sentido, um filme meu e do Pedro Guimarães, né? Que aliás era para estar aqui e não pôde estar porque testou positivo para Covid. Então, assim, de uma certa forma ajudou né, a gente a se livrar de nós mesmos e poder, porque a gente tinha muita clareza de que era um filme que tinha que ser pensado e formatado para atender aos Xikrin do Cateté e que eles pudessem realmente se ver nesse filme, que esse filme pudesse ser levado para a comunidade e depois difundido na comunidade e exibido especialmente para os jovens, né? E foi muito bonito também, eu acho, assim, ver exatamente isso, né? Acho que tem a ver com isso que você está falando, assim, né? Sobre de alguma forma um novo momento da antropologia e da etnografia, assim, desse acervo que a Lux constituiu ao longo de uma vida, né? Poder agora ser efetivamente colocado a serviço da comunidade Xikrin, né? E beneficiar eles, para eles poderem fazer esse resgate e entender de que formas eles podem se reinventar e continuar com a sua cultura de uma maneira forte e positiva para eles, né? Então, assim, foi um privilégio mesmo fazer isso, porque e assim, a resposta deles foi muito, o retorno que a gente teve deles foi muito positivo, assim, em relação ao filme também. Eles ficaram muito felizes, e acho que o filme de alguma forma conseguiu dar resposta à demanda deles. Pessoal, vocês têm... Não sei muito bem o que dizer, não. A experiência de gravar foi bem incrível, assim, a equipe que cabia num carro, né? Imaginar ainda no motorista. E... não sei muito bem o que dizer, cara. Do som. Foi uma experiência muito massa, assim, né? Que, assim, captar o som, né? Como o filme ele tem essa pegada também de muita observação, né? Não é tanto som direto de vozes, né? Mas muito esse som do entorno, né? Esse som ambiente do entorno. E era muito potente, assim, ouvir. E até essa contraposição, né? Daquele som da floresta que entra no final, né, que era bem alto, assim, aqueles insetos, aquilo tudo, com o que é o som da realidade mesmo, né, esses anúncios, aquele anúncio tava lá, né, ele mandou depois, né, mas a gente ouviu lá, né, aquele som. No final a gente tinha um que a gente pensou em usar, e ele ia mandar pra gente depois, mas no final das contas o que a gente gravou, que é esse anúncio das doenças, é perfeito, porque é isso, né, na realidade fica uma moto rádio anunciando doenças, né, assim, depressão, tudo.
foi em loco, né? Foi em loco, né? E essa comparação, né, é muito interessante observar isso, né? Assim, motores, rádio. Não sei, assim, tipo, foi muito foda ver o filme na tela grande, assim, eu tinha visto, né, no fone de ouvido, assim, no Vimeo, aquela coisa toda, e ver ele aqui na tela grande foi muito potente pra mim, assim, foi... E assim, que eu viajo, assim, no filme, na Iracema, é difícil falar, eu tinha tudo na minha cabeça, assim, mas aí quando fica todo mundo me olhando é tão difícil falar, cara. Porque tipo assim, né, são fábulas, né, são simbologias, né, e a gente tipo assim, né, a nossa vida toda, né, assim, gira em torno, né, de simbologias do que a gente dá significado, né, não sei se está fazendo sentido, assim, né, e eu acho muito foda, isso que a Janaína fez, assim, inclusive de colocar essa história do cinema brasileiro, né, a Iracema, o caminhão com aquele escrito, né, que é ninguém... Do destino ninguém foge. Isso, do destino ninguém foge, e colocar o cachorrinho baleia, e tipo, misturar todas essas narrativas que... Não todas, né, mas várias narrativas que, né, que foram sendo construídas, assim, na nossa arte brasileira, e também essa parte histórica, né, do progresso, do trabalho, dos homens trabalhando, da construção da Transamazônica, de misturar isso tudo. E... Ai, cara, nossa. Ai, gente, desculpa. Tá ótimo, Difícil, tá cara. ótimo. Não... Tá ótimo. Ai, foi mal, é difícil, eu tenho que fazer um coach de falar tudo. Sou muito ruim, mas tipo assim, eu acho muito forte isso, assim, tipo, tipo assim, porque assim, pra mim, assim, Iracema, né, o que é Iracema, né? É tipo assim, é uma história, né, uma história que foi feita lá pelo Bodansky, que foi refeita agora, que ela tá procurando a Curupira, mas também é uma potência, Fraga, tipo assim, todas essas meninas com isqueiro, né, que você falou, que também são Iracema, né, na potência de ser, tipo assim, e eu acho que tipo assim, é meio que isso que a gente faz, né, tipo, na arte, no que a gente cria, no que a gente consome, né, tipo assim, a gente vai, tipo assim, puxando novos léxicos, né, tipo assim, se o léxico de hoje não foi substituído, foi o boto, foi o curupira, foi substituído pelo boi, pela madeira, pelo não sei o que e tal, tipo assim, aqui a gente tá ressubstituindo, né, tipo assim, retomando os outros termos, e tipo assim, isso é uma forma, tipo assim, você começa na ideia e isso vira ação pra enfim, né, pra salvar a floresta, pra pensar em novas formas. A gente me embolei muito aqui, cara. Não, Enfim, excelente. eu quero passar o microfone. Obrigado. Pessoal, questões? Algum comentário? Nota 10 pra vocês. Você tá já hoje aqui o dia inteiro. Ó, já que vocês estão tímidos, eu vou fazer uma última pergunta, então. Você falou do casting, né? E que vocês só acharam a Vitória um dia antes de começar a gravar. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Sim. Só pegando um gancho do que o Mário estava falando, também uma coisa pra mim que eu acho que o meu documentário, que eu acho que a realidade é esse lugar onde os fantasmas, as pessoas de carne vivem juntas. Então, talvez seja na realidade que o fantasma da baleia ficou ali, então é a voz do Fabiano no fim do Vidas Secas que chama a baleia. Essas meninas estão lá, o gado Nelore fantasma que a gente modelizou em 3D tá lá, e ele dá esse caminho todo mundo, porque isso tem esse frigorífico que abate, não vou me lembrar o número agora, mas é uma quantidade absurda de cabeça de gato por dia, assim. Então são todos os fantasmas que ficam ali. E aquele áudio que fala no começo dos botos, cobras douradas, mas será uma propaganda da ditadura oficial. Então eu fiquei pensando que se todas essas criaturas são colocadas equiparadas com a madeira, com o manganês, então elas têm esse poder também, né? Se eles estão fazendo isso, então esse poder existe também como um rebatimento. Então a Curupira também pode ter esse poder. Pode ter esse poder. Sobre o casting, eu já tinha ido para a realidade de uma vez antes, para, enfim, conhecer, conversar com as pessoas, começar a armar toda a história.
fiquei em contato com 2 freiras, Irmã Laís e Irmã Socorro, que iam super ajudar. A gente ia fazer oficinas, ia ser uma coisa mais longa. Foram 5 diárias, foram 10 dias de viagem e 5 diárias de filmagem. Porque chega, aí uma mala não veio, teve que ter mais uma noite em Porto Velho, um monte de coisa acontecendo. Mas a ideia original era ficar bem mais tempo trabalhar com a escola. E aí a pandemia piorou, já era durante a pandemia, mas piorou. Então a gente ia filmar até em janeiro, aí foi quando teve a crise de oxigênio em Manaus, a gente teve que mudar as passagens para ir 10 dias depois e ficar o mínimo de tempo possível para colocar ninguém, né, deles da gente em risco, mas todo mundo foi testado, etc. E a gente só tirava máscara para comer longe um do outro ainda, assim. Mas a gente teve um dia de pré, na verdade, então foi um dia para achar não só a Vitória, mas as locações e o caminhão, e aí aquele adesivo que tá escrito Destino Ninguém Pode, porque esse adesivo tá num dos caminhões lá do Bodansky, e aí no final eu fiz um adesivo só na gráfica, e a gente chegou lá e falei, nossa, por que eu não fiz mais um, porque isso deu errado? Ou se esse cara que alugou o caminhão desistiu, o adesivo ficou lá e a gente perdeu a cena. Mas isso também eu acho que uma coisa que eu acho muito legal, que tem esse caminhão que está lá agora com esse adesivo escrito Destino Ninguém Pode, o caminhão continua lá. E uma coisa que também foi muito legal é que no finalzinho a Vitória pediu pra gente, tinha uma cachorra que ela queria muito, era uma cachorra de uma vizinha, ela tinha vários cachorros vira-latas na casa dela, mas ela tinha uma vizinha que estava vendendo uma shih tzu velha, não era nem filhote, era uma shih tzu já meio idosa, assim. E ela queria, porque queria a shih tzu, aí a gente comprou, deu a shih tzu pra ela de presente. E ela chamou a shih tzu de Iracema, então a Iracema agora é uma shih tzu que mora na realidade. Mas o processo de casting foi isso, assim, teve o Christian Hitz, que foi um dia antes da gente, que é de Cacoal, lá de Rondônia. Então ele foi um dia antes pra começar a armar as coisas, já que ele já estava lá. A gente ia chegar junto, mas é isso, a nossa mala não veio, então teve que ficar um dia mais em Porto Velho. E aí a gente foi passando nas casas de quem tinha foi perguntando, onde tem meninas da cidade, e a gente foi conversando com elas, explicava o filme, explicava o projeto. E a Vitória era muito inteligente, esperta, né? Escorpiana, tipo, sacou direitinho tudo que era, assim. E foi assim. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta final para o Pedro. É muito impressionante, né? Assim, ver, acho que a escola, para todos nós que trabalhamos em algum momento em área indígena, com populações indígenas, o cuidado da Lux com esse material, né? Assim, a organização. E eu acho que isso se torna cada vez mais importante, né, na perspectiva contemporânea, como o Paulinho falou, né, de uma outra relação nossa, de pesquisadores e pesquisadoras com as populações que a gente convive, com quem a gente convive, de retomadas e apropriações do material e de toda essa discussão em torno dos museus, dos objetos e tal. Só para dizer assim, que eu acho que esse é um filme muito importante para a reflexão interna dos profissionais mesmo, da pesquisa na área de etnologia, de etnografia e antropologia em geral, né? E a pergunta, enfim, celebra então esse filme como um documento, aula da Lux em relação a nós, né? E também queria te perguntar se essa iniciativa, né, da reapropriação desse material de pesquisa vem de alunas e alunos que já estão no processo, né, de estudar na universidade e tal, ou isso é uma demanda, quer dizer, isso aparece no filme, mas queria que você comentasse, ou de uma demanda das lideranças, assim, né, das gerações intermediárias que também estão no filme, só um pouquinho desse processo, de onde parte essa solicitação. Sim. Não, eu acho que antes de responder, na verdade, até dizer que também acho que assim, é uma lição um pouco também para nós que fazemos documentário, né? Da mesma forma que a antropologia, a etnografia tem uma história às vezes ambígua da forma como se apropriaram, né, dessas culturas e de seus objetos, nós documentaristas também, né?
muitas vezes vamos e nos apropriamos disso, dessas imagens, desses sons e tal, e depois não prestamos conta disso, né? Então acho que vale também para quem trabalha com imagens, a reflexão. A iniciativa foi uma iniciativa de uma geração intermediária, não foi dos mais jovens, assim. A iniciativa assim, é principalmente do Oncrai, que aparece em vários momentos aí no filme, e de algumas outras lideranças ali em torno dele, que acho que talvez assim, né, por um amadurecimento pessoal, né, por chegarem a um certo ponto da vida, assim, começaram a se dar conta do que estava acontecendo e dessa perda e do fato de que os próprios filhos deles, né, e netos, alguns já têm netos ali, não estavam perdendo esse contato e esse conhecimento da cultura deles, né? E a partir daí eles procuraram a Lux, né? É interessante até, eu acho, nesse sentido, colocar assim, e esclarecer essa coisa de que é interessante assim, né, de que o afastamento da Lux e da Isabelle da comunidade Xicrim aconteceu principalmente por conta da chegada da Vale, né, que patrocina o projeto e o filme. Porque foi um momento em que eles, Xicrim, começaram a entender que aquilo ali, independente do impacto que fosse ter, tinha a possibilidade de trazer uma quantidade de dinheiro muito grande para dentro da comunidade, e a Lux, desde o primeiro momento, né, colocou e pedia que eles tivessem cautela e que as coisas não fossem né, tocadas e geridas de forma assim tão assodada assim, e isso acabou gerando um distanciamento dela com a comunidade, né? E aí ela passou muitos anos, claro, com algum contato e tal, mas perdeu aquela proximidade e a presença constante que ela tinha lá. A Belle voltou algumas vezes, né? Mas também não teve mais essa presença tão intensa, né? E aí, assim, ironicamente, em larga medida, assim, tudo o que aconteceu, né, e acho que esses problemas, grande parte dos problemas de que hoje eles se dão conta, aconteceu por causa da mineração, né, por causa da presença da Vale ali na região e tal, ainda que tenha acontecido de outro lado o que eles esperavam, que ainda se mantém, né, que é um fluxo bastante grande de recursos para a comunidade a partir da Vale, né? E aí eles então foram atrás da Lux, debateram internamente e tal, e foram atrás da Lux para que ela ajudasse eles a tocar esse projeto. E aí a Lux e a Isabelle foram atrás da Vale para a Vale patrocinar o projeto, né? Foi a forma como aconteceu, né? E foi muito interessante, né, e comovente mesmo assim ver esse processo deles se reapropriando, né, desse acervo, dessas imagens e desses objetos, assim, né? Tem muitos momentos muito bonitos, assim, né? O impacto que essas imagens têm sobre eles, né? É uma coisa muito impressionante, muito tocante, né? Tem a cena, por exemplo, né, em que ali que o Oncrai ele pega o maracá, né, o ngokon, que é um símbolo, né, assim, muito importante, um objeto central assim da cultura Xicrim, e ele fica todo emocionado, né, com aquele maracá antigo ali e tal, dos antepassados, né, e assim aconteceu com muitas coisas e em muitos momentos. Aí acho importante dizer assim, né, que eles, a partir do momento em que o projeto aconteceu, teve essa primeira oficina em Marabá, em que teve uma presença de um grupo bem grande, assim, foram vários dias e passaram, né, algumas dezenas de indígenas lá nesses dias, e depois teve então essa ida a São Paulo para tomar contato com o acervo, no LISA e no Museu de Arqueologia e Etnologia, e para ir lá então foram selecionados, eles indicaram, né, entre eles lá, representantes das várias aldeias, né, eles hoje têm 5 aldeias, né, na terra de Xicrim do
Cateté. E para esse momento eles privilegiaram a presença dos jovens, né, que fosse o pessoal de uma nova geração, assim, e eles realmente se engajaram assim também de uma forma muito bacana na recuperação do acervo, em tomar contato com isso e tal. Acho que foi um processo super bonito de ver. Muito obrigado, Pedro, Maru, Janaína, muito grato. Enfim, essa foi a última sessão da Contemporânea Brasileira, finalmente. Mas o festival não acabou, o festival continua. Inclusive, já faço o convite a todos e a todas presentes aqui para assistirmos o Adeus Capitão, do Ivan Sancarelli, que começa logo agora. E ainda temos mais um dia de festival amanhã. Muito obrigado. Ivan Sancarelli que aparece no filme. Várias imagens